como eu posso escolher em conto que venha contribuir com a temática. Não é pela temática que escolhemos uma história, porque a temática ela vai levantar os bloqueios mentais, porque normalmente o cliente vai se sentir julgado, e se ele não concorda com o que o personagem vivencia, se ele não concorda com o final da história, se ele não concordar com alguma coisa ali, ele vai levantar as justificativas, as argumentações, que são as mesmas argumentações e motivos que ele utiliza para se manter na dor. Então, assim, não resolveu, não fez o movimento na alma. Tem duas formas erradas de fazer isso. Primeira forma é o tema, já vimos isso. A segunda forma de você escolher a história, ou na hora de narrar a história, é colocar sua interpretação na história, ou aquilo que você acha que aquela história quer dizer. Essa história diz para mim tal coisa, então eu vou narrar ela porque eu acho que ela diz sobre esse assunto, ou sobre esse tema, e eu acho que pode ajudar. São duas formas errôneas, que vai fazer mais os seus clientes levantar os bloqueios do que baixar os bloqueios e você atuar no lugar onde precisa atuar, que são nas memórias emotivas e nas emoções, nos conflitos. Então, qual é a maneira certa de você escolher um conto, mesmo que ele pareça aleatório, o tema é aleatório, mas a escolha não é aleatória? Pelo conflito. Os contos de tradição oral, ele não traz apenas um conflito. Ele traz vários conflitos. Traz conflitos relacionais, traz conflitos de meio ambiente, traz conflitos internos, todos eles trazem conflitos internos, porque eles tratam exatamente dos conflitos da humanidade, dos conflitos que nós humanos vivenciamos no nosso cotidiano, por isso eles sobrevivem há milhares de anos. Então, você vai estudar o conto para saber quais são os conflitos existentes ali naquele conto. E estudar o conto para descobrir quais são as emoções que aquela história, ao ser narrada, pode aguçar no outro. Você pode ativar aquela emoção no seu escutador. E o conto, ele é uma montanha-russa de emoções. Ele também não é uma emoção, ele é uma montanha-russa. Então, você vai estudar isso. E aí, ao estudar, o que você vai fazer? Você identificou que o conflito de uma história, numa história que você estudou, há um conflito X, que o seu cliente está vivenciando o mesmo conflito, e o conflito não é a temática. Quais são os conflitos existentes naquele casal que está fazendo com que o casal tenha uma relação disfuncional? Qual é o conflito que está rolando ali? E são vários, muitas vezes. E aí eu vou identificar esses conflitos, como eu já estudei e vi os conflitos existentes ali naquela história. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa história, vou narrar essa história de forma que eu potencializo o mesmo conflito na história, que é o conflito que o casal tá vivenciando. Conflito X no conto, conflito X no casal. Ou os dois. Eu posso trabalhar um dos casais. Lembrando que o conto tem vários conflitos. Tem conflito X, Y, Z, W, B, A, beleza? Mas tem um conflito Y ali no conto, que é o mesmo conflito Y do cliente. Então, na hora de eu narrar a história, eu vou potencializar, através da minha narrativa, o conflito Y, sem deixar os conflitos X, Y, Z, A, B de fora. Okay? Eu só vou potencializar na minha narrativa. Por isso que eu digo que, quando se trata de narrativa, o poder do conto não está no conto em si, mas em como você narra. Ontem me perguntaram assim, quando eu falei essa frase, né? Como é que fica a biblioterapia? A biblioterapia é uma outra ferramenta. Provoca movimento da mesma forma. Provoca movimento na alma do mesmo jeito. Quando você lê uma história, te provoca movimento na alma também. O Karnal tem uma história que é muito interessante, que desde muito cedo ele lê Hamlet, que é um livro de cabeceira dele. Ele está sempre relendo Hamlet. Por quê? Porque a cada vez que ele relê aquele livro, ele vivenciou já uma série de coisas, então ele está diferente. Cada vez que ele lê, ele aprende mais com aquele livro, ele descobre coisas novas naquele livro, e aquele livro mexe com ele de formas diferentes. Mas é ele que está lendo, não é alguém que está contando, narrando para ele. É ele que está lendo. Então, ele vai ler
a partir das experiências dele, ele vai visualizar as coisas do jeito dele. O poder da narrativa está em entregar as imagens certas para o escutador, para que o escutador crie as imagens, carregada de elementos sensoriais. Isso nós encontramos na leitura também. E aí você, na hora de narrar, você potencializa o conflito existente e deixa, não pergunta o que acharam, não pergunta quais as conclusões tiraram, só narra a história e deixa, verifique o resultado disso sem pressa. Porque o que é imediato numa narrativa bem conduzida é a quebra de bloqueios e a movimentação interna, não é a consciência dessa movimentação interna. A consciência ela pode ser que venha de forma instantânea, como pode ser que não, mas a escolha não é aleatória. Outra forma de você escolher uma história é a intuição. Você está escutando a temática, você está escutando os problemas, e de repente um conto te surge na cabeça. Te surge, você lembra de uma história, como foi o meu caso com a Carmen. Eu estava sentada com ela, comendo macarronada, a gente não estava falando de absolutamente nada que tivesse a ver com a história do vaso chinês, mas a história veio na minha cabeça e ela ficou na minha cabeça. Aí eu falei para ela, eu falei, eu tô lembrando uma história, que eu posso te contar? E ela falou, claro, e aí eu contei. Foi intuitivo, eu percebi. Depois que eu fui estudar constelação, eu entendi. Eu captei uma informação do campo e o campo me solicitou a história. Muita gente chama isso de intuição, chame o nome que você quiser, mas isso também funciona. Você vai lembrar de uma história, qual é o complicado nesse caso? A história vir na tua cabeça, você falar assim pra você, não, mas essa história não tem nada a ver, não vou contar essa história, não sei nem por que eu tô lembrando dessa história. Aí tá um grande erro, porque mal não vai fazer, entendeu? O máximo que é, gente, eu tô com uma história na minha cabeça, eu não sei o porquê. Posso contar pra vocês? E aí conta, porque quem vai ouvir essa história são os seus escutadores, então deixa eles fazerem a conexão. Como numa história nós temos diversos conflitos existentes na história, eu tenho quase que certeza que algum conflito ali vai fazer sentido para eles e vai ajudar eles em algum lugar e vai movimentar a alma ali em algum lugar. Ou você pode trabalhar de forma mais consciente, estudar a história.